Bom dia para todos. Bom dia para quem eu não falei também. Sejam bem-vindos, ok? E hoje nós vamos corrigir as atividades que eu expliquei para vocês na segunda-feira. Página 33 do livro, acredito que vocês já estão com o livro aí, na página 33. Adjunto adverbial. O adjunto adverbial ampliando o significado, né? O sentido do verbo. Certinho? Vamos lá, então, na página 33, vamos começar a corrigir as atividades ali de adjunto adverbial. Aqui nós temos, só lembrando ali que o adjunto adverbial, ele exerce a função, ele é a mesma coisa que o advérbio, só que o advérbio é a locução adverbial quando nós estamos estudando as classes gramaticais. Agora, quando começamos a estudar a função sintática dele dentro de uma oração, aí ele passa a ser adjunto adverbial, ok? Agora, quando estamos estudando as classes gramaticais, o advérbio, ele é uma das 10 classes gramaticais que nós temos, correto, gente? Então, aqui, e lembrando também aqui que os advérbios e as locuções adverbiais, né, eles indicam circunstâncias de tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, afirmação, negação, dúvida e vários outros. Só um minutinho, gente, deixa eu só observar um negócio aqui. Eu já vou, só vou responder aqui. Ok. Hoje eu vou corrigir ali a página 33, certo? Página 33 do livro. Releia o trecho a seguir, retirado do texto 1, e faça o que se pede. Mas o trânsito que vemos hoje é justamente o resultado de avanços de uma legislação que está completando 100 anos. A letra A, transcreva desse trecho ali os advérbios ou as locuções adverbiais que tem dentro dessa oração que nós temos aqui, desse período. Então, ali, nós vamos observar ali a palavrinha hoje e a palavrinha justamente. Os dois aqui são advérbios. Então, hoje e justamente são os advérbios que a gente vê, que temos aqui nessa oração, ok? Certo, gente? Hoje e justamente. Agora aqui na letra B, que palavras esses advérbios estão modificando? Quais palavras esses advérbios estão modificando? Então, se nós observarmos aqui, hoje, a palavra que vem antes é vemos, é um verbo. Então, vemos hoje. E esse advérbio aqui está modificando o verbo hoje. E aqui nós temos o outro advérbio justamente. Antes dele vem o verbo o verbo ser, tá? Então, aqui, tanto o primeiro advérbio, hoje, quanto o segundo advérbio, eles estão modificando os verbos. O primeiro modifica o verbo vemos e o segundo modifica o verbo correto? Então, é só vocês colocarem aqui quais palavras, né, esses advérbios estão modificando. O verbo vemos e o verbo certo? Ou formas verbais, podemos estar colocando ali, ok? Agora,
Nós vamos lá para a próxima página. Aqui na página 34, o exercício 2. Página 34, o exercício 2. Amplie o sentido dos verbos das orações a seguir, utilizando advérbios ou expressões adverbiais que indiquem as circunstâncias apresentadas entre parênteses. Então, aqui nós vamos acrescentar a essas orações que nós temos um advérbio de certeza e um advérbio de intensidade nessa primeira oração. As leis de trânsito brasileiras mudaram. Então, como que nós vamos acrescentar circunstâncias que indicam certeza e outra que indica intensidade a essa oração? Então, eu coloquei assim: com certeza, as leis de trânsito brasileiras mudaram muito. Então, não sei se vocês fizeram, mas podemos colocar dessa forma. Com certeza, que indica uma certeza, pode indicar uma afirmação também. Com certeza, as leis de trânsito brasileiras mudaram muito. E o muito aqui no final está indicando a intensidade, correto? Certo, gente? Agora vamos ali para a letra B. Aqui nessa oração nós vamos acrescentar de tempo e outro de modo, ok? Uma circunstância que indica tempo e outra que indica modo. A oração está assim: o número de veículos que circulam nas cidades precisa parar de crescer. Então, nós podemos colocar assim: o número de veículos que circula diariamente está indicando tempo. O número de veículos que circula diariamente nas cidades precisa parar de crescer com urgência. Com urgência indica modo. Isso vocês podem estar colocando outras se vocês acharem melhor, tá? Essa é a resposta que eu coloquei, ok? Então, ali o número de veículos que circula diariamente, né? Diariamente indica tempo, nas cidades precisa parar de crescer com urgência. Com urgência indica modo, correto? Não sei se vocês já colocaram. Ok, gente? Só repetindo a letra B aqui. O número de veículos que circula diariamente nas cidades precisa parar de crescer com urgência. Ok? Se está tudo ok, vocês me deem um... Podemos continuar? Sim? Ótimo. Ok. Agora, ali, o exercício 3. Sugira advérbios ou locuções adverbiais que possam contribuir para a conexão entre os trechos a seguir, associando-os em sequências adequadas ao sentido pretendido. Então, ali na letra A, o CTB passou por mudanças significativas. Então, de acordo com o que está escrito aqui, ele contém referências à fiscalização e à educação no trânsito que não eram previstas nos códigos anteriores. Então, eu posso colocar aqui atualmente ou posso colocar também hoje em dia. As duas formas são corretas ali, de acordo com o que ele está dizendo aqui na oração, o advérbio ou a locução que nós podemos estar utilizando ali, atualmente ou hoje em dia. Certo?
atualmente ou hoje em dia. Agora aqui na letra B, as pessoas não conheçam todas as regras previstas no CTB porque ele é muito extenso. O CTB é o Código de Trânsito Brasileiro, tá, gente? Então aqui as pessoas não conheçam. O que eu posso colocar aqui é um advérbio de dúvida, não é? Olha ali, se eu colocar assim, talvez as pessoas não conheçam todas as regras, tá? Previstas no Código de Trânsito Brasileiro, porque ele é muito extenso. Então, talvez é o advérbio que, né, dá certo ali para nós completarmos. Ok? Atualmente ou hoje em dia, no primeiro e no segundo aqui, talvez. Agora nós vamos observar ali o aposto, né? Lembrando ali que o aposto é termo utilizado para explicar, esclarecer, desenvolver ou resumir outro termo da oração, que está no quadrinho azul logo abaixo aqui. Então ali a primeira, exercício de número 4, nós temos ali, a seguir releia uma das falas citadas na reportagem que você leu no início do capítulo. Se uma lei não está ao alcance das pessoas, ela não pega. Você precisa conscientizar e exigir o cumprimento, diz Dilson de Almeida Souza, assessor técnico do CONTRAN. Aqui, esse termo assessor técnico do CONTRAN está grifado, porque ele está referindo-se a quem? Quando diz assim, diz Dilson de Almeida Souza, assessor técnico do CONTRAN, ele está explicando quem é o Dilson, certo? Então aqui nós temos um aposto, porque esse termo assessor técnico do CONTRAN explica o termo que veio antes. A que termo, já falei a resposta aqui também, né? A que termo do fragmento se refere a expressão destacada? Quem é o assessor técnico do CONTRAN? Dilson de Almeida Souza. Então, nós vamos, né, colocar aqui a que termo do fragmento se refere, então, ao Dilson de Almeida Souza. Ok? Escrevam ali o Dilson de Almeida Souza. Gente, eu estou observando ali que vocês estão pedindo para repetir algumas questões. É que assim, eu peço se está tudo ok, se eu posso continuar, vocês. Eu não fico retornando muito aqui no bate-papo, então é só vocês levantem a mãozinha, né? Se eu posso continuar ou não, tá joia? Certo? Mas eu vou repetir ali. Estão pedindo para repetir a 2, a letra A e B, e repetir a letra A e a B da 3. Eu vou repetir tudo então, né, gente? Então, quando eu pedir para vocês, eu posso continuar, vocês me deem um ok ou não, tá? Que dali eu não fico sabendo, tá, gente? O exercício 2, a letra A, anotem ali, que eu vou repetir só uma vez aqui, essa letra A. As leis de trânsito brasileira mudaram. Nós temos que colocar um advérbio que indica certeza e outro intensidade. Então, eu coloquei assim, isso não quer dizer que você tem que colocar igual, tá? Você pode usar qualquer outro advérbio que indica certeza e intensidade também. Eu coloquei com certeza, né? Antes da oração, com certeza, as leis de trânsito brasileira mudaram muito, ok? E coloquei muito no final. Com certeza no início da oração, muito no final. Agora a letra B. O número de veículos que circulam nas cidades precisa parar de crescer. Nós temos que utilizar um advérbio de tempo e um advérbio de modo, ok? Então aqui
eu coloquei o número de veículos que circula atualmente. Atualmente, isso daqui é uma resposta minha, então se vocês quiserem mudar também, colocar outro advérbio de tempo e outro de modo, sem problemas algum também, tá? Então, o número de veículos que circula atualmente nas cidades precisa parar de crescer com urgência. Coloquei com urgência no final, ok? Agora, ali na número 3, a letra A, eu coloquei aqui na primeira, porque é o que fica mais correto. Eu coloquei atualmente ou hoje em dia. Vocês escolham uma, tá? Atualmente ou hoje em dia. Escolham uma da letra A da 3. E a letra B, o que dá certo aqui é um advérbio de dúvida. Eu coloquei talvez. Correto? Podemos continuar agora? Ok? Continuando. Aqui, então, o número 4, aposto. A que termo do fragmento se refere a expressão destacada? O termo assessor técnico do CONTRAN refere-se a Dilson de Almeida Souza, correto? Agora a letra B. A expressão em destaque é essencial para a compreensão do restante do fragmento? É essencial ter essa expressão ali? A expressão ela não é essencial, tá? Não é essencial. Agora, se ela não é essencial que haja, né, essa expressão aqui no contexto, com que objetivo o autor da reportagem a utilizou? Então, vocês já escrevam ali no início, não é essencial. Mas temos uma outra pergunta. Com que objetivo o autor da reportagem a utilizou? Então, ali, ele utilizou para esclarecer quem é o Dilson de Almeida Souza. Certo? Ela não é essencial, mas ele utilizou para explicar, para esclarecer quem é o Dilson de Almeida Souza. Certo? Ela não é essencial, mas o autor utilizou para explicar quem é o Dilson de Almeida Souza. Podemos continuar? Sim? Ok. Continuando lá então. Na próxima página, no exercício número 5, aqui, exercício número 5, página 35. Identifique o aposto das orações a seguir e explique com que finalidade ele foi empregado. Aqui aqui acima um pouquinho, vocês podem observar que o aposto, ele pode explicar ou identificar algum termo da oração, ele pode enumerar ou recapitular o termo da oração, ou ele pode individualizar ou especificar o termo da oração. Então, aqui nós vamos identificar qual é o aposto e vamos dizer, né, com que finalidade ele foi usado. Então, nessa primeira oração aqui, o diretor do clube, um velho diplomata, promoveu muitas festas temáticas. Então, aqui nessa oração, o aposto que nós temos é esse que está entre vírgulas. Observem ali que, quando nós estudamos aqui, o aposto é o termo utilizado para explicar, esclarecer, desenvolver ou resumir outro termo da oração. Então, de uma maneira geral, ele virá separado por uma pausa que, na escrita, ela pode ser marcada por vírgula,
dois pontos ou travessão. Então, aqui nessa oração, ele está separado por vírgulas, ok? Então, nós vamos circular aqui um velho diplomata, que é o aposto, que está referindo-se ao diretor do clube, e ele foi usado no significado de quê? De explicar quem é o diretor do clube. Então, você coloque aqui embaixo na resposta, né, com que finalidade ele foi empregado? Para explicar. Ok? Circulem um velho diplomata e escrevam aqui embaixo para explicar. Correto? Continuando lá. A letra B. Algumas coisas o incomodavam no trânsito. Por exemplo, excesso de buzinas e engarrafamentos. Observem que aqui tem a vírgula e logo na sequência vem o que incomodava a pessoa ali no trânsito. As coisas que incomodavam ele, que era excesso de buzinas e engarrafamentos. Esse é o aposto. Então, vocês circulem aqui excesso de buzinas e engarrafamentos. Gente, me perdoe, mas comecei a tossir, tá? Eu começo a falar muito e a minha garganta, né, não aguenta. Eu tô tomando água o tempo todo. Excesso de buzinas e engarrafamentos. Então, se você observar aqui esse aposto, ele foi usado para enumerar. Observe que tem dois e essa conjunção e aqui está adicionando, né, mais uma ideia ali. Está adicionando mais um item, desculpa. Então, aqui, excesso de buzinas e engarrafamentos, ele foi utilizado com a finalidade de enumerar. Então, aqui embaixo, você coloque para enumerar. Para enumerar. Ok? Agora vamos ali à letra C. O padre Anchieta foi o primeiro mestre dos indígenas. Aqui ele não está separado por vírgula, travessão ou dois pontos, mas ele está identificando quem é o padre, não é? Está dizendo que o padre é o Anchieta. Então, ao utilizar o nome da pessoa aqui, ele está individualizando. Então, o aposto que nós temos aqui é Anchieta. Podem circular ali, Anchieta. Ele foi utilizado para individualizar. Tá? Que é o individualizar ou especificar. Foi utilizado para individualizar. Ok? Agora nós vamos ver a letra D. Riqueza, luxo, fama. Nada substitui a felicidade de estar com a família. Observem ali no exemplo, aqui, as cidades, as ruas, as casas, tudo estava deserto. Observem o pronome, tudo, pronome indefinido aqui. Nada, né? Aparece aqui. Então, ele foi usado para recapitular. Então, qual é o aposto que nós temos ali? Nada. O aposto, vocês vão circular, é nada, ok? Nada. E ele foi utilizado para recapitular. Utilizado para recapitular, correto? Podemos continuar? Ok. Vamos lá. Na próxima página, nós vamos ver sobre o vocativo. Lembrando ali que o vocativo é o termo utilizado para chamar ou interpelar, né, a pessoa a quem o locutor se dirige, ou seja, né, que é o interlocutor dele. Então, o vocativo é chamado para chamar ou interpelar por alguém ou por alguma coisa. Então, aqui nós temos uma tirinha
Mauro, motorista. Observe que está grifado aqui mal, né? Será que é mal a pessoa, o motorista? Então ele diz assim: Mauro, como você está? A menininha diz, né? Então ele diz assim: relaxa, perder o emprego não é o fim. Além disso, tem uma entrevista numa escola. E a menina diz assim: numa escola? Como assim? Ele diz assim: para começar, eu amo crianças. E mais, tenho todas as qualidades para o cargo. Só um minuto. Anda logo, molecada! Né? Ele está na frente de uma escola, porque ele foi buscar a menininha lá na escola. Ela, né, achando que ele estava chateado por ter perdido o emprego, ele disse que não, porque ele já tinha, né, ia fazer uma entrevista numa escola para trabalhar com crianças e ele, né, ele tinha todas as qualidades possíveis, mas aqui ele já age totalmente ao contrário, não é? Ele não tem paciência de ver as crianças atravessando na faixa de pedestres, né? E eles, né, gritando com as crianças ali. Então, nada a ver com isso. Por isso aqui o termo mal, né? Mauro. O Mauro é mal. E aqui dentro desse contexto, nós temos alguns vocativos. Quando a menininha diz assim, Mauro, como você está? Aqui nós temos o vocativo, ela está chamando por ele, né? Falando com ele, então ela usa um vocativo, Mauro. Nós temos também ali no final, ele diz assim, anda logo, molecada. Esse molecada aqui também é outro vocativo, ele está referindo-se às crianças. Ok, gente? Então, aqui nesse primeiro exercício, nós temos ali o título da tirinha relaciona-se ao conteúdo dela, porque faz um trocadilho com o nome da personagem e o fato de Mauro ser um mau motorista. Fazer um trocadilho com o nome, isso que aconteceu aqui. Antecipa a falta de paciência de Mauro e sua inabilidade para trabalhar com as crianças. Será que está antecipando o que ele vai fazer? Não, né? E na última, sugere que uma das personagens trabalha como motorista particular. Ele não sugere, certo? Então, a resposta correta que nós temos é a primeira resposta. Ela faz um trocadilho com o nome da personagem e o fato de o Mauro ser um mau motorista. Observem pelo o mal estar grifado ali em vermelho. Então, a letra B, relacione as falas de Mauro no segundo e no terceiro quadrinhos e explique o que provoca humor na tirinha. O que provoca humor nessa tirinha aqui é o fato dele falar que ele é qualificado para trabalhar com as crianças, não é? Não estar chateado por ter perdido o emprego. E depois, no final, ele não ter paciência com as crianças atravessando a rua. Certo? Então, esse é onde provoca humor aqui na tirinha. Ele falar que é qualificado, que ele gosta disso e não tem paciência. Então, esse é o humor da tira. Nós vamos colocar aqui o que provoca humor na tira, né? Ele falar que vamos lá, ele falar que tem todas as qualidades para trabalhar com crianças. Ele falar que tem todas as qualidades para trabalhar com crianças. E depois gritar com elas quando estas atravessam a rua. O fato dele falar que tem todas as qualidades para trabalhar com as crianças e depois gritar com elas
e depois gritar quando elas atravessam a rua. Ok? Correto. Eu não tenho tanto tempo suficiente para nós continuarmos ali a correção, mas nós fazemos na próxima aula, certo, gente? Nós vamos continuar na próxima aula essa correção.